Muito bem, vamos lá começar nossa correção dos nossos exercícios complementares. Essa atividade está lá na página 190 e 191 do livro didático de vocês, tá? Então envolve Teorema de Pitágoras e as outras relações métricas no triângulo retângulo. Questão 1. Dois ciclistas A e B partem de um ponto, aqui o ponto está aqui, olha, representado aqui nesse triângulo, e eles movem-se perpendicularmente um ao outro, a velocidade de 16 metros por segundo e de 12 metros por segundo. Que distância os separará após 10 segundos? Certo? Então, após 10 segundos, olha, o que veio daqui para cá, posição B, né? O que veio daqui, posição A. Então, vamos analisar o seguinte. Aqui nós temos um triângulo retângulo, olha aqui o ângulo de 90 graus, certo? Então, olha, esse espaço percorrido é menor e esse é o maior, certo? Portanto, olha, vamos supor que aqui, ó, para a posição A e B. Então, o que andou 12 metros por segundo, após 10 segundos, ele andou 120 metros. Já para o ciclista que andou a 16 metros por segundo, quando passar 10 segundos, ele andou 160 metros. Aí a pergunta, né? Após esses 10 segundos, qual a distância do ciclista A para o ciclista B? Então, quer saber quanto é a distância daqui até aqui. Se nós, é o que nós queremos descobrir, podemos colocar a incógnita x aqui, o valor que nós vamos resolver para conhecê-lo na sequência. Portanto, como nós temos um triângulo retângulo, nós podemos aqui aplicar o teorema de Pitágoras. Só relembrando aqui o teorema de Pitágoras, ó, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Agora, pegando as informações aqui do triângulo, olha, o valor de A é para quem o ângulo de 90 graus está apontando, x. X ao quadrado igual b e c são os outros catetos. A ordem não importa, tá? Dois catetos aqui. 120 ao quadrado mais o valor de c, 160 elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó, x ao quadrado igual 120 ao quadrado, é 120 vezes 120, 14.400. E 160 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 160 vezes 160, 25.600. Somando agora, né, esses dois valores aqui, vai dar um total de 40.000, certo? Quando nós chegamos a esse ponto, para nós encontrarmos o valor de x, nós podemos adicionar uma raiz quadrada em ambos os lados. Aí eu posso simplificar esse 2 com 2 aqui do índice do radical, x. E por último, a raiz quadrada de 40.000 é a mesma coisa que 200 metros. Portanto, olha, após esse deslocamento de 10 segundos, esses dois ciclistas eles estarão a uma distância de 200 metros. Resposta da primeira questão. Segunda, uma balsa está fazendo a travessia de um veículo, de veículos e transeuntes, pois a ponte sobre o rio foi interditada. Ela parte do ponto A, aqui da figura, que por segurança fica a 50 metros da ponte, e chega ao ponto B. Então, olha, aqui está o esboço, certo? Eu vou colocá-lo para cá, esse esboço, né? A ponte, aqui da onde a balsa saiu, ela desloca-se para cá, certo? Aqui, ó, do ponto A até o ponto B. E lembrando que essa distância, olha, de B até a ponte é 200 metros. E a distância da onde a balsa saiu para a ponte é de 50 metros por segurança, certo? E agora, quer saber, olha, a letra A. Quantos metros a balsa percorre nessa travessia? Quer saber de A até B, quantos metros ela percorre? Então, vou chamar aqui de
x, né? Vou colocar a minha variável que eu vou resolvê-la através do Teorema de Pitágoras e encontrar o valor aqui de x, que no caso vai ser quantos metros essa balsa vai percorrer. E agora, como eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, nesta figura? Então, vamos analisar o seguinte, olha. Se eu traçar aqui, olha, uma reta perpendicular e paralela à ponte, tá? Você percebe que formou aqui o ângulo de 90 graus, beleza? Então, vou pegar esse triângulo, vou colocá-lo aqui, tá? Claro, pessoal, que não está perfeito, porque eu não estou usando régua, né? Ficou feio, né? Vou tentar fazer aqui, tá? Que eu não estou usando ferramentas como recurso para a construção desse triângulo, apenas um esboço qualquer. Então, olha, esta altura aqui, ó, era 200, então continua 200 aqui. Tá paralelo à ponte. A ponte é essa de vermelho aqui. Aí aqui, olha, x e essa parte de baixo, olha. Tudo era 200 metros. Só que daqui para cá é 50. Logo, esse pedaço daqui para cá é 150 metros. Pronto, aqui tem um ângulo de 90 graus. Basta eu aplicar o Teorema de Pitágoras para nós encontrarmos aqui o valor de x, que equivale quantos metros a balsa percorreu. Valor de A, para quem aqui o cateto, para quem o ângulo de 90 graus está apontando, olha, x ao quadrado igual os catetos, a ordem não vai diferenciar muita coisa, tá? Então, no caso dos catetos, né, vou atribuir aqui B 150 ao quadrado e C 200 elevado ao quadrado. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 150 vezes 150, fazendo os cálculos direitinho aí, e 200 vezes 200. 150 vezes 150 dá 22.500. E 200 vezes 200, que é 200 ao quadrado, equivale a 40.000. X ao quadrado igual. Aí nós vamos somar agora 22.500 mais 40.000, que é a mesma coisa que 62.500. Chegamos nesse ponto, onde temos x elevado ao quadrado, e precisamos agora encontrar o valor de x apenas. Então, faço aquele procedimento, né? Vou adicionar a raiz quadrada em ambos os lados, simplifico o 2 com o 2 aqui do índice, x, né? E a raiz quadrada de 62.500, 250 metros. Ou seja, olha, esta balsa ela vai percorrer 250 metros. B. Se a balsa demorar 5 minutos para fazer a travessia, qual será a velocidade média em quilômetros por hora? Essa questão é interessante porque, além de nós utilizarmos as informações aqui da letra A, também vamos utilizar aqui as transformações de velocidade média para de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, é uma boa revisão desse conteúdo que também você utiliza lá na disciplina de ciências no 9º ano, na parte de física. Então, vamos lá. A fórmula da velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo espaço-tempo. Então, olha, se a balsa demorar 5 minutos para fazer esta travessia, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Ó, o espaço percorrido foram 250 metros. E o espaço de tempo, 5 minutos, é a mesma coisa que 300 segundos, tá? Olha, por quê? Na velocidade média, ou vai ser quilômetro por hora, metros por segundos. São as medidas que nós vamos encontrar, certo? Então, 250 estava em metros, 250 metros. Então, eu transformei os 5 minutos em segundos. 1 minuto é 60 segundos. Portanto, 5 vezes 60 é igual a 300 segundos, certo? E 250 dividido para 300
é um valor, se você pegar uma calculadora, tá? São cálculos que é bom você usar uma calculadora, tá? Deu 0,83 metros por segundo. Só que a pergunta do problema, olha, que é em quilômetro por hora. Para você transformar metro por segundo em quilômetro por hora, você vai multiplicar o resultado por 3,6. Então, se você multiplicar esse resultado em metro por segundo por 3,6, vai ser um valor igual a 3 quilômetros por hora. Portanto, essa é a resposta final. Então, perceberam que é uma questão que envolve vários conhecimentos aqui, tá? Além de teorema de Pitágoras, envolve também o conhecimento de velocidade média. Pronto, terminamos essa questão. Vamos adiante. Essa questão 3 agora, certo? Determine o valor de y na figura. Então, quer o valor de y agora. Só que se você for analisar, nós temos aqui um triângulo retângulo aqui, esse pequenininho. Vou colocar ele bem aqui, ó. Tá? Peguei esse triângulozinho pequeno e coloquei aqui. Ele é retângulo aqui, a hipotenusa é 3, um cateto é 2. O outro você não sabe, chama de x. Então, é interessante nós agora aplicarmos o teorema de Pitágoras aqui, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, para nós encontrarmos o valor de x, olha, certo? Aí você encontrando o valor de x aqui, você vai pegar o triângulo grandão e vai aplicar o teorema de Pitágoras de novo para você encontrar o valor de y. Então, o primeiro passo, olha, é aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo pequeno. Valor de A, hipotenusa, para quem o ângulo de 90 graus está apontando, é 3 ao quadrado. Valor de B, vou colocar o x logo, tá? A ordem não importa dos catetos. E o outro, que sobrou outro cateto, 2. 3 ao quadrado, 9, igual x ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4. Vou trazer o 4, tá? Positivo para cá, para o outro lado fica negativo. Tudo isso igual x ao quadrado. 9 menos 4, 5, igual x ao quadrado. Isto é a mesma coisa, tá? X ao quadrado igual a 5. Concordam, né? Que 5 igual a x ao quadrado igual a 5. Para tirarmos só o valor de x, ó, eu vou atribuir, né, uma raiz quadrada em ambos os lados. Corta o 2 com 2, baixa o x. Raiz quadrada de 5 não tem um valor exato, é um número irracional, portanto, x raiz de 5. Ou seja, ó, este lado aqui eu descobri que é raiz de 5. Professor, e agora? Agora nós vamos, olha, usar o triângulo grande agora. Eu vou pegar esse triângulo aqui, tá? Esse maior, certo? Maior que nós vamos usar agora para que nós possamos encontrar o que nós estamos esperando nesta questão. Só voltar aqui, foi lá para o final da questão, certo? Então, vamos lá. Aplicar o teorema de Pitágoras agora no triângulo maior. A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Olha, a hipotenusa está apontando para quem? Estou pegando o triângulo grandão, tá? Esse triângulo grandão aqui agora, tá? Então, o y é a minha hipotenusa, b, ó, os catetos. Esse lado aqui vale quanto? Se aqui é 6 e aqui é 2, ó, 6 mais 2 é 8. Então, esse cateto é 8 e o outro é raiz de 5. Então, vou pegar o 8 mais o C, o outro cateto que sobrou. Não esqueça o quadrado aqui em cima, né? Raiz de 5, aqui também elevado ao quadrado. Os quadrados eu tenho que repetir aqui. Y ao quadrado igual 8 ao quadrado, mesma coisa que 8 vezes 8, 64. Aí você pode simplificar aqui, olha, o 2, com o 2 aqui do índice, o 5 você desce aqui para baixo. Y ao quadrado igual 64 mais 5, 69. Novamente, né? Atribuo raiz quadrada em ambos os lados, simplifica o 2 com 2, y, e a raiz quadrada de 69 não existe de
forma exata, o resultado é um número irracional, então você pode deixar aqui mesmo na raiz quadrada. Então, y igual a raiz de 69. Então, foram precisos esses dois cálculos para que nós possamos encontrar a resposta dessa questão, porque pede-se aqui, olha, o valor de y. Tranquilo? Vamos à próxima. Em um trapézio retângulo ABCD, então é interessante que vocês possam saber o tipo de trapézio. Tem o trapézio isósceles, tem o trapézio escaleno e o trapézio retângulo. Em questões assim, que pedem, dão definições de coisas às vezes que a gente não lembra, é interessante você ir na internet e dar uma pesquisada. Trapézio retângulo é um trapézio que tem a base maior com a base menor, elas são perpendiculares em um dos lados. Então, essa é a definição de trapézio retângulo. Então, a dica: desenha primeiro esse trapézio, coloca as informações dadas no problema, para que depois vocês possam responder. Só assim vocês irão fazer com sucesso esta questão. Então, eu vou desenhar aqui esse trapézio, tá? Novamente, dizendo, não estou utilizando aqui ferramenta de desenho, por isso o desenho não vai ficar 100%. Então, aqui temos um esboço de um trapézio retângulo, tá? Trapézio retângulo, ó, você percebe, olha, que a diagonal maior, ela é perpendicular à diagonal menor em um dos lados, no caso este aqui, certo? Vou colocar aqui, né, os vértices A, B, C e D. Aí eu vou pegar as informações agora. Em um trapézio retângulo ABCD, aqui está o trapézio ABCD, a altura AD mede 6 metros. Então, aqui, ó, a altura AD mede 6 metros. A base menor DC, ó, concordam que DC é a base menor? Com certeza, né? Segundo a informação do problema, mede 3,5 centímetros. E a diagonal maior mede 10 centímetros. Então, a diagonal menor, maior, que é a diagonal BD, mede 10 centímetros, certo? Essa diagonal aqui, ó, não ficou diagonal, né? Mas com a régua ficaria uma diagonal bacana aqui, né? 10 centímetros, certo? Ó, se aqui é centímetro, centímetro, então vamos transformar esses 6 metros em centímetros. Então, 6 metros é a mesma coisa que 600 centímetros, tá? Vamos colocar tudo aqui na mesma medida para que não dê erro. Letra A. A medida da base maior. Então, nós temos a base menor. Qual é a medida da base maior? O que faríamos aqui para nós encontrarmos aqui a base maior? Nós podemos, né, aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Olha, você percebe que esse triângulo aqui é retângulo, né? Olha, ângulo de 90 graus. Então, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras para nós encontrarmos aqui a base maior. Ou então, acredito que poderíamos... É o mais fácil do caso, né? Então, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O valor de A, para quem o ângulo está apontando, 10 ao quadrado. O B, 600 ao quadrado. E o C, vamos chamar de x ao quadrado, certo? Então, resolvendo isso aqui, você vai encontrar o valor de x, que neste caso é o valor, é a resposta da letra A, a medida da base maior, certo? Para a letra B, a medida do lado oblíquo. O lado oblíquo é esse aqui, ó. Esse ladinho meio torto, certo? Você percebe que ele está de forma oblíqua. Então, para encontrar este lado aqui, você também pode fazer algumas configurações aqui, olha. Aplicar Pitágoras também, né? Para encontrar este lado oblíquo. C. O perímetro desse trapézio. O perímetro é somar
este lado mais esse, mais esse, mais esse. A soma dos lados é o perímetro, tá? Então, você pode acompanhar aqui e ver se você vai chegar nesses valores. Olha, aqui já estão as respostas finais aqui das letras A, B, C e D. E por último, a letra B, área do trapézio. Só lembrando a fórmula da área do trapézio. Base maior mais a base menor. Tudo isso vezes a altura dividido para 2, certo? Esse conteúdo nós já vimos com relação às áreas lá no início de agosto. Então é interessante você lembrar das fórmulas das áreas de figuras planas, tá? Aí então para a letra D, você utiliza esta fórmulazinha para encontrar a área do trapézio. Vamos adiante, vamos adiante. Agora, 6. Num triângulo isósceles, cada lado congruente mede 15 centímetros. Determine a área desse triângulo sabendo que sua base mede 24 centímetros. Então, aqui temos nosso triângulo isósceles, certo? Triângulos isósceles são os triângulos que possuem dois lados iguais. Neste caso, está dizendo que os lados iguais, eles medem 15 centímetros cada um. Então, 15 cm. E a base deste triângulo mede 24 centímetros. A base, essa parte de baixo. Aí aqui é interessante você saber o seguinte: a propriedade dos triângulos isósceles diz que a altura, a bissetriz e a mediana se coincidem, certo? Aqui com o ponto médio. Então, quando eu traçar esta altura, tanto ela corta na bissetriz, aqui em cima, quanto ela, aqui embaixo, ela determina o ponto médio. Ou seja, se tudo é 24, cada segmento desse é 12 centímetros. Certo? Qual a pergunta? Determine a área desse triângulo. Então, primeiramente, olha, a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Nós temos a base, falta encontrar a altura, né? A altura que precisamos encontrar para que nós possamos aqui, né? Ir para a resposta final. Então aqui, olha, lembrando, isto aqui também é perpendicular. Ou seja, vamos pegar um triângulo desse aqui para nós encontrarmos o H. Vamos usar aquelas relações métricas do triângulo retângulo. Aí nós temos aqui o 15 é o C, o 12 é o N e o 24 é o A. Então vamos usar aquelas relações. C ao quadrado igual a vezes N. Olha, essas relações que eu estou falando são aquelas relações do triângulo retângulo, tá? P ao quadrado igual a vezes M. Tem C ao quadrado igual a vezes N, tem H ao quadrado igual M vezes N, tem B vezes C igual a A vezes H. Então é interessante vocês acompanharem lá pelo livro de vocês, que tem a parte do conteúdo de relações métricas, que tem essas relações, tá? Então aqui vamos usar esta relação C a N, porque nós temos o valor de C, temos o valor de A e temos o valor de N. Ou melhor, nós queremos encontrar o valor de H. Então, neste caso aqui, nós poderíamos usar B vezes C, A vezes H, né? Vamos usar essa relação aqui, porque nós temos o B e o C, que é 15 vezes 15, o A, 24, e o H, né, aqui. Então, 15 vezes 15 vai dar 225, igual 24H. Portanto, se nós fizermos o cálculo, H vai ser 9 centímetros. Certo? Então, 9 centímetros vai ser a nossa altura aqui. Portanto, para finalizarmos, falta encontrarmos aqui a área. A área vai ser igual base, que é 24, vezes a altura que nós acabamos de encontrar, 9, tudo isso dividido para 2. 24 vezes 9
fazendo os cálculos lá, e dividindo para 2, o resultado vai ser a mesma coisa que 108 centímetros quadrados. Portanto, esta aqui é a resposta oficial da questão 6. Vamos adiante agora. A questão 9. Um losango tem 60 centímetros de perímetro. Então, eu vou aqui, tentar desenhar um losango. Tá? Você que está com uma régua aí, com compasso, fica bem mais fácil de desenhar, tá? Então, é só um esboço, tá? Então, o losango, eles possuem lados congruentes, lados iguais. Então, se é 60 o perímetro, cada lado desse losango é 15 centímetros, tá? A diagonal maior mede 26 centímetros. Maior, vamos supor que seja essa aqui, tá? Ela mede 26 centímetros. O que isto significa? Se é 26, cada segmento desse aqui mede 13, certo? Aí a pergunta é, calcule a medida da diagonal menor. Quer saber essa outra diagonal aqui? Toda ela vale quanto? Então eu posso pegar, olha, para em conta, eu percebo aqui, olha, que formam ângulos de 90 graus, tá? A propriedade dos losangos dizem que eles se cruzam formando ângulos de 90 graus. Então eu posso, olha, pegar esse triângulo, um desses triângulos, já que são triângulos iguais, tá? Então, na minha figura não parece, mas se você usar uma régua, fazer as medidas bacanas aí, serão triângulos congruentes. Que aqui vai ser 15, 90 graus, 13, e aqui eu posso chamar de x. Aí nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, para encontrarmos o valor de x. O a é para quem o ângulo de 90 graus está apontando, 15 ao quadrado. B e C, a ordem não importa. Então, agora basta nós resolvermos essas continhas aqui. 15 ao quadrado é a mesma coisa que 225, x ao quadrado mais 13 ao quadrado, 169. 225, aí eu trago 169 negativo para cá, igual x ao quadrado. 225 menos 169 é a mesma coisa que 56. Portanto, x ao quadrado igual a 56. Então, é aquela situação, Você vai agora, para eliminar esse quadrado aqui, vai acrescentar a raiz quadrada em ambos os lados, simplificar o 2 com 2, sai o x, e 56 também não tem raiz quadrada exata. Neste caso aqui, vamos fatorar o 56. Fatorar nada mais é do que dividir por números primos. Então, vamos fazer essa fatoração. 56 dividido para 2, 28. 28 dividido para 2, 14. 14 dividido para 2, 7. 7 dividido para 7, 1. Certo? Dividir por números primos. X igual. Aí eu vou colocar esses resultados aqui na raiz agora, Olha. 2 ao quadrado vezes 2, ó. Perceberam que tá os 3 aqui, ó? 2 ao quadrado, esses 2 aqui, e esse 2 sozinho está aqui, vezes 7. X igual. Agora eu vou simplificar. Eu vou simplificar aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, com 2 lá de fora, esse 2 fica fora da raiz. E dentro ficou 2 vezes 7, 14. Então, aqui está o valor de x. Só que x, olha, é essa parte aqui, a metade. Então, falta calcular com a outra metade para ser o valor da diagonal menor. Então, vou colocar dm, tá? Diagonal menor é a mesma coisa que 2 raiz de 14 mais 2 raiz de 14, já que são dois segmentos iguais. Aqui eu somo os números que estão antes das raízes, 2 mais 2, 4, e repito, 14. Portanto, a diagonal menor equivale a 4 raiz de 14 centímetros. Temos mais alguma questão? Temos, Muitas questões aqui pela frente.
Após a 9, nós temos a 15 agora, né? A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros, e um dos segmentos determinados por essa altura sobre a hipotenusa mede 9. Calcule a medida dos catetos desse triângulo. Então, primeiramente, nós vamos desenhar a figura, sempre a dica, né? Desenhe e coloque as informações. Então, vou fazer aqui um esboço também, não é uma figura perfeita, tá? Só um esboço para nós se guiarmos e resolvermos aqui esta questão. Então, aqui, né, trocar de cor aqui para colocar aquelas informações lá, certo? O que diz lá? A medida da altura à hipotenusa retângulo é 12 centímetros, ou seja, a altura relativa à hipotenusa equivale a 12 centímetros. Primeira informação que nós temos, né? O que fala mais lá no comando da questão? Cada um dos segmentos determinados por essa altura sobre a hipotenusa, e um dos segmentos, né, determinado mede 9 centímetros. Então, vou colocar o 9 aqui. Depende da sua figura. Calcule a medida dos catetos, que é que encontra o valor de B e o valor de C. Eis a pergunta. Tem mais alguma informação dada no problema? Não, né? Então, vamos aplicar aquelas relações métricas, né? Então, aqui vai ser o nosso N. Então, vamos aplicar esta relação aqui, pessoal? Concordam comigo? H ao quadrado igual a M vezes N. Nós temos a altura e temos o valor de M. Falta encontrar o valor do N. Então, podemos usar essa relação. H, 12 ao quadrado, o M, 9, e o N é o que nós queremos encontrar. 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, 144, igual a 9n. 144, 9 passa dividindo, isto é igual a n. Portanto, o n é a divisão de 144 dividido para 9, igual a 16. Portanto, olha, após esse primeiro cálculo aqui, nós descobrimos que aqui embaixo o n vale 16. Agora, a pergunta do problema é quanto mede os catetos, que é o valor de B e de C. Então, eu vou aplicar as relações de B ao quadrado igual a A vezes N, e de C ao quadrado, A vezes M, né? E de C ao quadrado igual a A vezes N. Lembrando aquelas relações métricas lá das aulas presenciais, que eu já falei para vocês. Então, usando essa forma, por que eu vou usar BAM? Porque eu tenho o valor de A, o A é somar, 16 mais 9. Então, não está no problema, mas eu sei que 16 mais 9 é 25, porque ó, esse pedaço todo daqui para cá é o valor de A. Se esse segmento é 16 e esse é 9, 16 mais 9 é 25. Então, como eu tenho o valor de A e tenho o valor de M, então eu posso encontrar o B. O C do mesmo jeito, se eu tenho o valor de N e tenho o valor de A, eu posso encontrar o valor de C. Então, é só nós fazermos essa operaçãozinha aqui. B ao quadrado igual a 25, o M, 9. B ao quadrado igual a 25 vezes 9 igual a 225. Raiz quadrada em ambos os lados, corta o 2 com 2b. Raiz quadrada de 225 é 15 centímetros. Já encontramos o valor do cateto B. Do C, de forma análoga, C ao quadrado igual ao valor de A, que é 25, vezes o N, 16. C ao quadrado igual a 25 vezes 16, 400. Raiz quadrada em ambos os lados, simplifica o 2 com 2, baixa o C. Raiz quadrada de 400, 20 centímetros. Encontramos aqui o valor de C, terminamos a questão, que o objetivo era encontrar os catetos, valor de B e valor de C. Vamos para a última já? Ou pulamos alguma? Isso, né? Então vamos agora para a nossa última questão, a questão 17. Essa questão aqui é um pouquinho, né? Exige um pouquinho mais de atenção, porque ó, o ciclista ele sai
segundo o comando da questão, ele sai do ponto A, vai para o ponto D, depois ele vem para o B, depois retorna para o A, vem até o ponto C e vem até o ponto P. Então ele faz esse percurso AD, DB, BA, AC e CP. E no problema aqui, nós temos as seguintes informações. Do A até B é 12,8 km, do A até o C 9,6 km. Então a pergunta é a seguinte: quantos quilômetros aqui ele fez nesse percurso? E diz mais que a distância do P para D é 80 metros. Só que você percebe que está tudo em quilômetro, quilômetro. E a pergunta é quantos quilômetros ele vai percorrer aqui para fazer esse percurso. Portanto, vamos transformar esses 80 metros em quilômetros. Então, basta dividirmos, né, 80 para 1.000, né, que um quilômetro são 1.000 metros. Então, basta dividirmos 80 dividido para 1.000. Equivale a 0,08. Ou seja, olha, nesse pedacinho aqui do D para o P, é a mesma coisa que 0,08 quilômetros. Então, agora vamos aplicar aqui as propriedades, certo? Primeiro eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo grandão, né? A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Para encontrarmos aqui quanto equivale do B até o C. Valor de A, chamar esse perímetro todo aqui de x, x ao quadrado igual. B, vou colocar 12,8 ao quadrado. E o C, 9,6 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, x ao quadrado igual 12,8 vezes 12,8. Ajuda, pessoal, auxílio da calculadora, né? Porque manualmente isso aqui dá muito trabalho. Então é interessante que vocês usem uma calculadora para fazer esses cálculos aqui. E 9,6 vezes 9,6, 92,16. X ao quadrado igual a, somando isso aí tudo, vai ser a mesma coisa que 256. Aí, procedimento, né? Raiz quadrada em ambos os lados, simplifica o 2 com 2x. Raiz quadrada de 256, 16. Portanto, ó, todo este lado aqui de baixo é a mesma coisa que 16. Então, eu sei, ó. Até colocar as informações aqui, daqui a pouco eu coloco as informações aqui embaixo, tá? Então, olha, nós temos que encontrar quanto é do A até o D. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar as propriedades aqui, né? Se nós temos, ó, o B e o C e o A, nós podemos encontrar o H. Então, vou usar esta relação, ó, B vezes C igual a A vezes H, para encontrar esta altura aqui, que equivale à viagem que ele fez do A até o D. B, 9,6 vezes 12,8. O A, que acabamos de encontrar aqui, 16, vezes H, que é a altura que nós queremos encontrar. 9,6 vezes 12,8 é a mesma coisa que 122,88. Tudo isto igual a 16H. Se nós dividirmos 122,88 dividido para 16, é a mesma coisa que 7,68. Então, já encontramos esta altura aí de 7,68, né? Ou seja, vou começar a colocar essas informações aqui, ó. Do A para o D é a mesma coisa que a altura, é 7,68. Do D para o B é o que nós vamos encontrar ainda, né? Do B para o A, 12,8. Do A para o C, 9,6. E do C para o P, que ainda vamos deduzir para que nós possamos terminar essa questão. Então, primeiramente, como eu tenho agora já o C e o A, que é 16, eu posso aplicar essa outra relação métrica aqui. C ao quadrado igual a vezes N. C, 12,8 ao quadrado igual o A.
É toda essa parte de baixo, que é a mesma coisa que 16, vezes n. 12,8 ao quadrado, que é a mesma coisa que 12,8 vezes 12,8, equivale a 163,84. Tudo isso igual a 16n. Portanto, n nada mais é do que nós dividimos 163,84 dividido para 16, 10,24. Então, 10,24. Esse pedacinho aqui, né? Olha, 10,24. Do D para o B, que é esse espaço percorrido aqui. 10,24. Portanto, está faltando só aqui do C para o P. Mas fica simples, olha. Eu sei que tudo isso aqui é 16. Isso aqui é 10,24 e aqui é 0,08. Então, vai dar um total, né? Então, basta você pegar esse total aqui, pega 16 menos esse total, que é a soma daqui até aqui, que é a soma de 10,24 mais 0,08. Então, 16 menos a soma desses dois aqui vai resultar em 5,68, que é a distância, né, do P para o C. Portanto, agora nós somamos tudo isso aqui, ó, 7,68 mais 10,24 mais 12,8 mais 9,6 mais 5,68. Quando nós somarmos tudo isso aqui, vai dar um valor de 46 quilômetros. Então, após fazer todo esse procedimento, nós encontramos aqui a distância percorrida por esta pessoa que fez todo esse trajeto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e pratiquem, tá? Quanto mais praticarem, melhor vocês vão ficar aí. Um forte abraço e até a próxima.